Com base nesses fundamentos que você acabou de descrever, sobre o processo de desaceleração, os oleodutos, a retomada da produção, a energia, o seguro, todo esse tipo de coisa. Qualquer avaliação prática sobre o preço do petróleo em julho, se agora o preço à vista está em 140, como eles chamam, não tem como estar em 89 daqui a um mês e meio. Então parece que o cenário mais otimista seria algo em torno de 120, 130, e mesmo assim está marcando 89. Como é que isso faz sentido? Porque esse é um número ponderado pelo risco, certo? Então agora, você e eu podemos conversar, como acabamos de fazer, e talvez a gente concorde que, olha, o preço em julho provavelmente vai ser algo como 150 dólares, digamos assim, e não 89. Tá bom, é uma conversa interessante, e os dados realmente sustentam isso. Agora vem a parte difícil, Daniel. Eu quero que você pegue todo o dinheiro que tem na sua conta poupança e faça uma aposta. Quero que você compre um contrato de petróleo para julho. E aí, quão confiante você tá de que o preço vai ser 150 dólares? Porque não é isso que as pessoas que estão comprando petróleo estão dizendo. Eles dizem que vai ser 89 dólares. Se você disser que é 150 e estiver errado, acabou de perder todas as suas economias, tudo que juntou na vida. Aí você começa a ficar bem mais cauteloso na hora de fazer essa aposta, em parte porque está observando o que todo mundo ao redor está fazendo. E então você se pergunta, o que exatamente é diferente na forma como eles estão pensando, em comparação com a minha? E o jeito que eles pensam é o seguinte: isso precisa se resolver. Vai se resolver. Tem que se resolver. É como o Marco Rubio. Ele estava num avião, 1 ou 2 dias atrás, e disse isso não pode continuar assim por muito tempo. É ilegal. Sim. Certo. Tá bom. Então eu fiz um comentário no X e disse, olha, compra uma passagem para a realidade, Che. Pode até ser ilegal, mas é assim que as coisas são. Vocês estragaram tudo, você e o seu chefe. Não tem para onde olhar. Foram vocês que fizeram isso. Então, parem de reclamar e encontrem um jeito de resolver. É disso que a gente precisa. Não de ficar dizendo, não é justo, não devia ser assim. Mas o meu ponto, Dani, é o seguinte. Nos mercados futuros, a gente está numa situação agora. Eu nem sei quantas vezes já ouvi isso. E já tô cansado de ouvir gente dizendo que é algo sem precedentes. Tudo agora é sem precedentes. Pois bem, eu tenho uma novidade para você. Na indústria do petróleo, e eu tô nesse ramo há 50 anos, não existe precedente histórico para o que está acontecendo agora. Então ninguém sabe como avaliar isso. Ninguém. Porque nunca aconteceu antes. A gente não tem nada parecido para comparar. Não dá para dizer o que vai acontecer. Então todo dia aparece informação nova. E parte dessa informação é útil, mas parte é furada. Agora, o jeito que um contrato futuro é liquidado é o seguinte. Tem 2 pessoas, ou 2 partes. Uma delas ouve o presidente Trump, e eu vou chamar essa parte de dinheiro burro, por falta de um termo melhor. Essa pessoa diz, o preço do petróleo vai ser, sei lá, o que o Kevin Hassett falou, 80 dólares em algumas semanas. Aí o sujeito vai lá e aposta todas as economias dele nesse petróleo a 80 dólares. E do outro lado, tem alguém que faz a aposta contrária, dizendo, não, isso está errado, você está enganado. Eu é que vou ganhar dinheiro com essa operação. Mas até onde eu estou disposto a ir? Eu vou dizer que é 90. Você diz que é 80. Eu vou dizer que é 90. Porque eu não preciso dizer que é 100. Não preciso dizer que é 110. Tudo que eu preciso é ganhar a aposta. E eu sei que se você disser 80, você vai perder. Então eu já ganhei. Já fiz um bom dinheiro. Isso é o que a gente chama de descoberta de preço. E a gente está num momento em que toda a estrutura do mercado de petróleo está no ar. Ninguém sabe para onde isso vai, porque nunca estivemos nessa situação antes. Cada pedacinho de informação, seja verdade, mentira ou só um boato,
faz alguém colocar dinheiro na mesa. E é por isso que o preço é tão volátil. Sobe e desce, porque tem dinheiro burro e tem dinheiro esperto. Eu digo que é dinheiro burro. Talvez isso soe meio negativo, mas tem gente com menos informação, dinheiro menos experiente, que realmente acredita nessa propaganda que você acabou de mostrar. E eles não colocariam isso no ar se as pessoas não acreditassem. Então leva um tempo até o mercado digerir tudo isso, certo? E o que vai acontecer, no fim das contas, é que a realidade vai mostrar para esses caras que perderam feio dizendo que ia ser $80 em julho. Eles vão parar de fazer esses lances. Vão dizer, tá bom, vou fazer outra aposta aqui para agosto, mas dessa vez vai ser $90, não 80. Aí vai ter alguém que vai dizer, não, isso também tá errado, eu aposto em 100. E assim por diante. Uma hora vai acabar o dinheiro burro. Vai acabar a turma disposta a apostar para baixo. E até lá, todos os efeitos, as consequências dessa ruptura vão bater com força em lugares como a Europa e os Estados Unidos. E aí não importa o que o Kevin Hassett diga, todo mundo vai dizer, isso é mentira, isso não é verdade, porque eu acabei de ir ao posto de gasolina e eu sei. E quando isso vai acontecer, vai ser até julho. Agora, a gente está vivendo das nossas economias, dos estoques que ainda restam. Qual é a diferença? Agora é o dinheiro burro e o dinheiro esperto, o que quer que esteja influenciando o preço aqui. Mas o que acontece quando chegar o momento em que simplesmente não houver diesel suficiente para colocar no tanque e a gente não conseguir mais fazer comércio? É aí que o preço dispara. E é isso que eu estou dizendo. Eu já fiz simulações sobre isso, e outras pessoas também. Quando lugares como os Estados Unidos forem atingidos pela realidade disso, e eu já disse que isso vai acontecer em algum momento, não vai ser de um dia para o outro. Vai acontecer em etapas, mas no fim de junho, meados de julho, vai bater forte. E até lá, você está me ouvindo agora? Tô. Até lá, o preço que aparece na sua tela vai estar bem próximo do preço real de mercado. Aí a gente vai estar em 150 e eu acho que vai subir mais. Acho que vai chegar, sei lá, a 160, 180. Uau! Nesse ponto, começa a chamada destruição da demanda. E para quem não sabe o que é isso, dá para explicar. É quando o preço fica tão alto que eu deixo de encher o tanque. Ou se encher, coloco só metade. Ou passo a dirigir menos. Enfim, onde eu puder reduzir meu consumo de produtos derivados de petróleo, eu vou. Então o preço sobe bastante e eu começo a fazer escolhas. Eu passo a usar menos petróleo e todo mundo faz o mesmo. Aí chegamos, digamos, a 160, 170, $180 e o preço começa a cair porque a demanda diminui. Nos meus modelos, o valor não vai ficar abaixo de $105 no cenário mais provável. Num cenário mais negativo, a gente nunca mais volta a 130. Mas no melhor cenário, que indica que até o fim do ano as coisas não quero dizer que se normalizam, mas que caminham na direção certa, a gente vai subir, vai descer e depois vai subir de novo, devagar. E o preço médio do WTI ou do Brent vai ficar em torno de $115, $120. Para sempre. Certo. Então, o que acontece se voltarmos para aquele seu cenário mágico, em que tudo foi resolvido e a gente começou as partes mais difíceis? Mas e se os bloqueios continuarem, digamos, até o fim de junho, e a gente ainda não tiver chegado nesse ponto de partida? Aí a gente chega a $200. E a mesma lógica se repete. Quer dizer, quanto mais alto o preço vai, mais extrema vai ser a destruição da demanda. Mas o cenário é o mesmo. A diferença é que o preço para onde ele cai, em vez de ser 105, passa a ser 140 ou algo por aí. Isso é um evento que muda o mundo, Dani. Não tem outra forma de dizer. O petróleo é isso, ele é a economia.
Então, para usar um exemplo meio bruto, que eu já usei antes, se você sai do seu prédio ou do seu escritório hoje com um amigo e esse cara é atropelado, começa a sangrar e perde 20% do sangue. É isso que está acontecendo com a economia mundial agora. A gente acabou de perder, de um dia para o outro, 20% do nosso suprimento de sangue no Golfo Pérsico. E aí o que acontece? Você precisa levar esse cara para o hospital, imediatamente. Se você não levar ele para o hospital, ele morre. Certo. Tudo bem. Tem alguma coisa que dá para fazer enquanto a ambulância não chega? Claro, olha, talvez a maior parte do sangue esteja saindo da perna dele. Então, amarra um torniquete ali. Pronto. Em vez de perder 20% do sangue, ele perde 15%. No melhor dos cenários, o cara sobrevive. Você consegue levar ele para o hospital antes de morrer, mas provavelmente vai perder a perna. Pode perder mais. O cérebro pode parar de funcionar. Pode ter tido um derrame. Pode não conseguir mais falar. Pode até continuar vivo. É desse mundo que a gente está falando. Isso não acontece mais, sabe? Ninguém sangra até morrer no estacionamento e depois tudo volta ao normal, como o Kevin Hassett disse. O mundo real não funciona assim. Deixa eu te fazer essa pergunta, porque muita gente não entende isso. As pessoas pensam assim, tá bom, 20% do fornecimento global de petróleo e gás vinha dali. Tudo bem. Então vamos para os outros 80%, cada um produz um pouquinho mais e pronto, a gente substitui. O que você diria para isso? Olha, antes de tudo, não é assim que funciona. Quero dizer, por que a gente é tão dependente do Golfo Pérsico? Primeiro porque eles têm as reservas e o resto do mundo não tem. Mas agora voltamos à questão da qualidade do petróleo. Então, de onde vai vir esse petróleo extra? Vai vir dos Estados Unidos? Lá o que se produz é mais petróleo leve que a gente nem consegue usar. Vai vir da África Ocidental? Eles também têm petróleo leve? Vai pedir para a Venezuela produzir mais? Boa sorte com isso. E mesmo assim, o que você vai conseguir lá é borra, é piche. Sinceramente, o único outro lugar fora do Golfo Pérsico que tem uma grande oferta diária do tipo certo de petróleo é a Rússia. Então, se você está se perguntando por que estamos relaxando as sanções sobre o petróleo russo, é por isso. É porque, veja, a Rússia, os Estados Unidos e a Arábia Saudita são os 3 maiores produtores de petróleo do mundo. E muito do petróleo russo se encaixa perfeitamente naquele tipo ideal para produzir diesel, querosene e combustível de aviação, certo? E aliás, o Putin não é bobo. Enquanto todo mundo está totalmente focado nesse assunto, ele está se movendo de novo sobre a Ucrânia, não é? A gente falou sobre isso mais cedo num dos nossos programas, sobre o que pode estar vindo aí muito em breve. Olha, como prometido, você é alguém que não se intimida e não faz concessões para trazer a verdade para a gente sobre esse assunto. E isso é algo que a gente realmente precisa saber. Pouquíssimas pessoas entendem o que você acabou de explicar aqui de um jeito que todo mundo consiga compreender. Então eu fico muito, muito grato por você ter vindo, para que a gente pelo menos saiba o que realmente está por vir. Muito obrigado por isso. Eu agradeço de verdade. E eu só quero, antes da gente encerrar, eu quero que as pessoas entendam uma coisa. Isso não é uma visão estranha ou radical que só o Art Berman tem. Se você entrar em qualquer uma dessas plataformas e procurar, dá uma olhada no que o Jeff Curry está dizendo. Tem que ouvir o que o Eric Nuttall tem a dizer. Ouve o que o Anas Alhaji fala, o que o Rory Johnston fala. Eu poderia continuar citando nomes. Gente de altíssima credibilidade, muito respeitada no meu setor. Todos eles vão te contar alguma versão da mesma história que eu acabei de contar. Alguns de forma mais extrema, outros de forma mais moderada. Mas todos vão dizer que isso é um evento que muda o mundo. A gente não vai sair desse buraco. Ninguém está seguro. Ninguém escapa. Os Estados Unidos não estão imunes. Todos vão dizer a mesma coisa.
E tem muita gente inteligente que nem trabalha diretamente com energia, mas com títulos e finanças. Eu consigo pensar em alguns nomes agora, gente como Tavi Costa e o pessoal da Bianco Research. E dá uma olhada na HFI Research. Eles veem a mesma coisa. O Mohamed El-Erian, lá no Reino Unido, até a Christine Lagarde e o Jamie Dimon, dos grandes bancos, todos estão dizendo uma versão do que eu estou dizendo para vocês. Talvez não de forma tão direta quanto eu, mas se você não acredita em mim, vai lá e confere. Vê o que eles estão dizendo e se pergunta, o que o Behrman está falando? Será que é só conversa? Porque o que você vai descobrir é que não. Essa é a visão predominante entre quem realmente entende do assunto. E eu posso confirmar isso pessoalmente, porque eu cheguei a olhar mais ou menos metade daquela lista. Esse é um dos motivos pelos quais eu quis te chamar também. Tá bom, tudo certo. Olha, não sei o que está acontecendo com o meu áudio, mas muito obrigado por ter participado. Agradeço de verdade. Espero que todo mundo ainda esteja me ouvindo e a gente se vê amanhã no Daniel Davis Deep Dive. Você sabe que a gente não tem patrocinadores porque não gosta de encher vocês de propaganda. Eu não curto isso. Então mostra um pouquinho de apoio. Se inscreve, curte e manda esse vídeo para alguém de quem você gosta. And send this to somebody you care about.